pessoal? Hoje a gente está aqui para mais um Fichex Talks junto com o João, falar um pouquinho sobre a importância de compreender as métricas para medir a conscientização das pessoas, como fazer essa avaliação e também como avaliar os seus resultados, né? Para compreender no período de um ano ali se o pessoal absorveu os conhecimentos, consegue agora reconhecer cada vez mais ameaças de phishing e se os treinamentos estão sendo efetivos. Então se apresenta um pouco aí pra gente, João. Fala pessoal, bom, chamo João Gabriel, sou Head aqui da área de Customer Success. E de novo, obrigado, Rafael, por mais um Talks, mais um na conta, vamos conversar de um assunto aí bem legal e já dá início aí mais uma apresentação. É isso aí. E a gente sabe, né, da dificuldade que tem para criar uma avaliação e saber como medir o conhecimento das pessoas dentro desse ambiente de segurança digital e segurança da informação. Então fala pra gente, João, por que é importante medir esse conhecimento? Bom, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre não só segurança digital, mas principalmente na Fichex, como trazer esse ecossistema, né? Ganhar realmente o usuário ali e voltado para o tema de segurança. E a conscientização é a etapa principal, né? Então a gente é muito fã dessa ideia de vamos treinar a pessoa, né? Conversar com o usuário final ali, não só através de ferramentas, não só através ali de softwares, mas realmente conversar com o indivíduo, né? E a gente explicar e fazer realmente essa pessoa estar do lado do time de segurança, ganhando ali, entendendo o porquê que é importante conversar, né, sobre esse assunto. E aí a gente tem diversos métodos, já conversamos bastante também no outro Fichex Talks sobre esse tema, de como a gente consegue transmitir essa importância, simplesmente falar, né, do porquê que o phishing, como que o phishing atua, né, porquê que ele é a porta de entrada ali para males piores, por exemplo, ransomware, outros tipos de malware, e fazer realmente o usuário entender que, embora esteja no ambiente corporativo, ele também faz parte do time de segurança, né? Não é apenas ali o e-mail, não é apenas o time de segurança por conta própria, todos são uma equipe e para fazer a empresa rodar bem, todo mundo também tem que estar, né, consciente do seu papel desempenhado ali, não só no dia a dia do trabalho, mas também na segurança como um todo, né? Então a gente gosta muito de discutir essa importância, a gente trazer, né, o usuário ali para o nosso lado. Legal. E como que a gente pode fazer para realmente compilar dados que comprovem que as pessoas estão sendo cada vez mais educadas, que elas estão subindo de nível em relação ao reconhecimento de ameaças? Perfeito. Esse preparo, né, das pessoas realmente é muito importante. A gente tem diversos métodos, né, de trabalhar. Claro que voltado para a segurança digital, impossível não falar das ameaças de phishing, né, das simulações, e são ótimos testes para a gente medir somente o nível de maturidade ali dos usuários. Mas por que não? Que depois a gente vai começar a comentar um pouquinho mais a respeito também, né, Rafa? Mas também outros métodos, não só ali a simulação, que é importante a gente manter uma métrica, né, até para ver essa curva de crescimento. Olha, como é que a gente está no começo do nosso projeto aqui de conscientização, em detrimento, né, comparando com o final ali de um ano, o final de um ciclo, mas também, nesse meio tempo, trabalhar ali a parte ali de quizzes, perguntas, né, formulários, entender também um pouquinho, né, do que a pessoa já entende, o que os colaboradores entenderam, que a gente pode reforçar um pouquinho mais em alguns temas. E claro, voltando nessa primeira parte da conscientização como um todo, não só falar de phishing, mas também aproveitar, né, esse momento ali com o usuário e comentar e conversar sobre os outros assuntos. Então, acessos seguros, né, ali falar sobre segurança nas redes sociais, segurança nos aplicativos ali do celular do usuário, por exemplo, né? Então, a gente consegue medir através dessas diversos itens ali e atividades. Mas, claro, o mais importante, primeiro, é estar em comunicação direta ali com o colaborador, seja das simulações ou através desses outros tipos de treinamentos e contatos. E o mais importante é que não deixe esse vácuo, né, ali dentro. Exato. A gente esteja sempre comunicando, conversando, exatamente porque não adianta só mandar a simulação ou só mandar um quiz ali, é avaliar o quanto aquela pessoa está absorvendo conhecimento, né? E como que a gente pode fazer isso? Como que é possível metrificar essa absorção de conhecimento? Perfeito. Bom, pela Fichex, pela nossa plataforma, né, a gente consegue ali ter todo o controle das ações do usuário. Então, quando a gente dispara uma campanha, seja de simulação, seja de comunicados,
A gente consegue entender qual que é o nível de engajamento daquele assunto, quem caiu na simulação, ou realmente quem engajou com o tema ali de comunicado, finalizou o treinamento, e principalmente, né, já que comentamos ali, não só da simulação, mas de quiz, pesquisas, fazer realmente entender, olha, como que está o nosso nível do usuário respondendo mesmo, né, essas nossas perguntas. Aí também tem essas respostas, entender, olha, qual foi o nível de respostas corretas sobre determinado assunto, né, e qual público está defasado um pouquinho mais nesse assunto, qual que a gente pode reforçar, e aí esse reforço pode ser através de mais campanhas, mais maneiras, ou também, né, chamando ali através de eventos online, de webinars. Não sei se também tem visto bastante, né, Rafa, essa questão, as empresas cada vez mais dando vazão e tendo ali, por exemplo, né, pensando até no home office, uma vez por mês, uma vez por semana, tentar reunir o máximo possível de pessoas ali das equipes e fazer, né, ter um bate-papo dos principais temas. Ali, às vezes, o diretor participa, o CEO participa, e esse é um ótimo momento para a gente poder, né, comentar um pouquinho ali dos valores e enfatizar justamente esses comunicados. Né? Então, a gente tem ali realmente alguns métodos e, principalmente, a comparação e, novamente, ouvindo o usuário, né, entendendo ali, opa, talvez a gente consiga ir através desse caminho ou reforçar um outro assunto, além do phishing, além desses outros temas, realmente ganhar ali a força do pessoal com a gente. Legal. E pensando assim um pouco como um técnico ali, uma pessoa que está lidando diretamente com esse programa de conscientização, quais métricas você recomenda que essa pessoa possa compilar para colocar dentro de um relatório e fazer essa apresentação ali para um diretor, para um coordenador, demonstrando que aquele plano de conscientização está dando resultado? Perfeito. Então, pensando nessas duas macro etapas, né, macro atividades, por assim dizer. Então, a simulação, importantíssima de manter as taxas de mercado, né, que a gente também tem, bate bastante nessa tecla. Então, nível ali de conversão, então, do pessoal que realmente recebeu aquela mensagem, interagiu com a simulação de phishing que foi enviada, quantas pessoas caíram, né? Como é que está esse nível, essa curva de crescimento, né? Ela está maior do começo, está menor? Qual foi também, né? E não só trabalhar os números frios, mas entender qual foi o tema que mais rendeu ali o assunto interno. Opa, será que numa simulação de phishing, o que mais pegou o pessoal foi uma parceria, se passando pelo RH, foi um recurso ali do dia a dia do usuário, seja do Google, seja da Microsoft, a gente consegue reverter isso para a parte justamente dos treinamentos e conscientização, né? Entender como, primeiramente, fazer esses testes, e aí sim, ali também pegar as taxas e engajamento dos usuários nessa outra parte dos comunicados, né, a parte ali dos treinamentos, dos questionários, como é que está o nível de resposta, se a gente começar no onboard, né, no primeiro contato ali com o time, mandando um questionário sobre geral, né, sobre segurança da informação, sobre cibersegurança como um todo. Como está o nível de conhecimento do pessoal, e depois de 6 meses, depois de diversas atividades rodando, eventos, simulações, treinamentos ali com o time, a gente pode soltar, né, o mesmo questionário, a mesma pergunta, e entender qual que é o nível de conhecimento, se teve essa crescente, né, essa curva ou não. Então a gente gosta muito de trabalhar realmente com essas taxas, e de novo, entender que cada grupo, cada pessoa, cada empresa também, né, cada segmento tem suas preocupações próprias e tem conteúdos que podem ser melhor enfatizados. Né? Então, por exemplo, o jeito que a gente conversa com o usuário, o jeito que a gente vai medir quem está 100% ali do tempo trabalhando trabalhando no computador, né, tem essa rotina ali, ou uma rotina, por exemplo, no chão de fábrica, é completamente diferente, né, o método de entrar em contato e também de medir, né, essas taxas, de medir esse nível de engajamento da pessoa. Então é legal de ter os números frios, mas também trabalhar por trás, entender como que tá o usuário no final, né, como melhor comunicar ali com o pessoal. E claro, né, voltando aqui um pouco para a Fishex, a gente tem toda essa capacidade de fazer essa metrificação ali dos valores, dos números e também, ao mesmo tempo, conversar, né, seja com o time responsável e também com o usuário final, né, para entender ali qual caminho a gente pode seguir, qual caminho é mais interessante para a companhia. Show. E a gente pensa assim, né, que esse é um trabalho constante, então que não adianta a gente é, continuar trazendo os mesmos temas, os mesmos assuntos, porque é preciso renovar, constantemente são criadas novas ameaças que trazem novos riscos, né, para as organizações. E como que a gente pode estar renovando esses assuntos, mantendo o engajamento das pessoas? Legal.
Primeira parte é olhar para fora, né? Então entender o que está rolando no mundo. A gente tem diversos exemplos bem recentes, né, de um boom de assuntos ali que gera tanto interesse por parte até do usuário final mesmo, que às vezes nem tem tanto contato, né, com a tecnologia como um todo, como também do time de segurança. A gente pode citar dois exemplos aí. A pandemia deu o boom dos QR Codes, por exemplo, né, que é uma tecnologia há bastante tempo já utilizada, mas ali por causa até do pessoal tem mais contato com os restaurantes, colocar ali os cardápios, e pouca gente entende o potencial, né, falha, né, potencial risco que tem ou você tá com seu celular e acabar lendo, né, um link aleatório ali sem saber qual que é a origem, sem saber para onde vai e acabar clicando e fornecendo algum dado extra. Né? Então o QR Code é um exemplo, ou também agora, né, o boom desde o ano passado das AIs, né, das inteligências artificiais, que também foi um assunto muito bem tratado. Então é importante a gente sempre estar prestando atenção como um todo. Normalmente, tem assuntos padrões que dá para trabalhar sempre, phishing, acessos seguros, falar de fake news e tantos outros, mas também até utilizar essas ameaças atuais, né, as tendências ali, o que o pessoal está comentando no jornal, no dia a dia, na pausa do café, para normalmente ganhar o pessoal, né, entender, olha, se a gente vai falar de segurança no QR Code, por que não depois aproveitar já esse gancho e falar justamente como que tá as suas senhas na companhia? Estão todas seguidas, estão atualizadas, né? Então a gente vai puxando um assunto no outro, e é legal realmente utilizar esses temas ao vivo, né? Esses temas ali que estão realmente muito quentes ali no dia a dia do usuário, para novamente alertá-lo, né, e ganhar e fazer trazer para o nosso lado aqui de segurança, e ele consegue palpitar ali alguns outros assuntos. Mas a gente sempre se mantém atualizado, inclusive nós temos aí diversos, né, materiais prontos ali, e já com temas muito do dia a dia do usuário, não só aqui para trabalhar diretamente com o colaborador, mas também aqui do nosso lado para entender um pouquinho mais, né, até no nosso blog também tem diversos posts muito interessantes, depois a gente pode deixar, né, até o link ali com algumas referências e sugestões, mas acho que a ideia é essa, tentar realmente conversar e buscar o usuário, né, com um tema que mais ligado ali do dia a dia, que realmente desperta mais essa atenção. Exatamente. E assim, né, é sempre importante a gente recapitular esses pontos que são os mais fundamentais ali, que sempre são cobrados até dentro de grandes organizações, que é como demonstrar esses resultados e como encontrar eles também, né, definir essas métricas. Então, é muito importante compilar métricas que demonstrem quantas pessoas estão caindo em simulações, quantas pessoas estão participando dos treinamentos, mas também a taxa de cliques sobre treinamentos, as taxas de cliques sobre simulação e demonstrar tudo isso como uma forma de evolução, né? Compilar esses resultados e trazer também resultados de quizzes, de pesquisas que têm sido feitas, tanto para medir o programa de conscientização, a aceitabilidade daquele programa, mas também para medir quanto esse programa está sendo eficiente, né? Exatamente, mesmo que tenha, né, alguma taxa no meio do caminho que subiu um pouquinho a mais do que o desejado, é entender, né, por que aconteceu. Então, com esses valores, tendo esses dados realmente como base, a gente consegue também entender um pouco por trás. Realmente, olha, opa, isso aqui foi um assunto que realmente rendeu muito interesse do usuário, então por que a gente não pode trabalhar em cima, exatamente, e manter essa curva, né? Acho que o grau de comparação realmente é importante. Toda coisa que a gente começa na vida, né, tem que ter um começo, meio e fim, então a gente consegue fazer essa comparação e é sempre muito legal, né, ter essas informações ali, trabalhar cada vez mais, sempre, né, com base nesses dados. Com certeza. E eu queria convidar o pessoal que aí ouve a gente, que sempre assiste aqui o Fichex Talks, comenta aí o que são as principais métricas, como que você define para avaliar o seu programa de conscientização, o que você acha que é importante e que tem que estar ali dentro de um relatório. Agradecer mais uma vez ao João, agradecer aqui quem ouve a gente dentro do Fichex Talks e convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e sempre estar participando aqui desse webinar. Muito obrigado, João, e até a próxima. Realmente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. E realmente a gente se vê no próximo Talks. Abraço.